Olha que dia maravilhoso para começar, para iniciar essa semana. Hoje é domingo e eu amo fazer caminhada matinal ou no final do dia, mas eu tenho preferência pela parte da manhã, la matina. E eu vim aqui caminhar à beira do Arno. Olha. Minha casa fica lá do outro lado, então eu dei toda a volta. Olha que lindo. Aqui tava tudo cheio de mato, então aí a Comune resolveu, no verão eles limpam, né? E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Nesse vídeo você vai ver, você vai aprender um decreto para poder se conectar com a sua semana, começar a semana, como diz Florence Scovel-Shinn, de que a nossa vida é como uma orquestra bem grande. A nossa vida é como uma orquestra bem grande. Então, se você, quando acorda de maneira deslocada, já tem o hábito, que eu falo sempre, chama atenção sempre, tem o hábito de falar o telefone, a primeira coisa que você faz é pegar o seu telefone, então é uma das primeiras coisas que você deve cortar se você quer expandir sua consciência, se você quer sair do ponto onde você está hoje. Isso é muito importante, gente, que foi um hábito que realmente mudou tudo na minha vida. Eu aprendi com um cara chamado Geraldo, é um coach lá do Brasil. Esqueci o nome dele agora. Eu penso nele, mas eu não consigo lembrar o nome. E ele fala sobre o hábito, como muitos outros, né? Sobre o hábito do telefone. Por quê? Quando você acessa o telefone nos primeiros minutos que você acorda, você já está deixando o caos entrar na sua vida. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você é a pessoa que pode mudar tudo. Se você estiver em cima da cama, você ainda pode mudar tudo. Se você estiver numa cadeira de roda, você ainda pode mudar tudo. Se você estiver no deserto, você ainda pode mudar tudo. Por quê? Porque você é um espírito divino, você é filho do Criador. Ele está a todo tempo, em todo momento. Ele só precisa que você permita. Não é ele que te abandona, é você que se afasta dele. Então, quando a gente acorda, a primeira coisa, não importa a hora, hein, gente? Não importa se você acorda cedo ou tarde, isso não importa, é na hora que você desperta. É no momento do despertar, do abrir os olhos. Onde que eu tô? Planeta Terra? Então, peraí. Porque se você parar para observar, a sua mente leva você aos pensamentos viciados, a coisas que você está no automático, aquele problema, aquela dívida, aquele relacionamento, aquela briga, aquele ciúme, a conta para pagar, a dívida do carro, enfim, se eu vou fazer o vídeo inteiro só falando daqueles pensamentos malditos, que são verdadeiras maldições, que você logo cedo já abre a porta e dá permissão. Você abençoa que isso continue acontecendo. Aí você vai falar assim: ai, Ângela, você tá falando isso porque você tá aí na beira do rio Arno, no sol da Toscana, com uma vida boa. Não, não é por isso não. Porque eu também já estive no estado de falência, eu também já estive num relacionamento desagradável, horrível, e nem vamos entrar nesse detalhe. Então, quando a gente resolve, toma decisão, quando a gente decide que eu tenho consciência que é uma coisa que também é importante você parar e pensar, que a vida que você tem hoje é a vida que você criou. Ela não saiu dentro de mim, ela saiu de dentro de você. Quem deu a luz a isso foi você. Então, quando você olha, imagina que a sua vida é como o Arno. Observa.
Imagina que a sua vida está passando ali, ó, na ponte, lá do outro lado. Imagina isso. Por um minuto, sai de cena. Seja o observador. Seja a pessoa que assiste a sua própria novela. Faz de conta que você é o diretor da Globo, agora, nesse minuto. Quando você é o diretor da Globo, você observa os atores que estão na sua vida. E esses atores foi você que contratou. E o mais interessante é que eles são bem pagos. Sabe por quê? Porque eles cumprem exatamente o papel correto. Então você tem o ator que é o protagonista da dívida, o autor que é o protagonista da raiva, o autor que é o protagonista da depressão. Todos eles têm o seu contrato assinado com você. E aí a gente fica muito bravo, porque realmente quando você para e fala, caraca, olha o que eu fiz com esse poder que vem do alto, entendeu? Quando a gente para observar a natureza e ver a conexão que a natureza pode ter, eu digo pode, porque ela só quando você permite parar um momento, fazer uma caminhada, olhar ao redor, aí você notar o quanto a natureza, além de bela, ela é forte, vitoriosa, porque imagina que essas árvores aqui, às 4 horas da manhã, elas estavam molhadas. Por causa do quê? Do orvalho. Então imagina que as gotas de orvalho são como pequenos filamentos da realidade da sua vida. Imagina que esses filamentos, ao invés deles serem dourados hoje na sua vida, eles estão sendo espinhos, vidro, coisas que machucam. Por quê? Porque o que você está planejando para a noite, o que você orquestra, lembra que eu falei que a vida da gente é como uma orquestra? E se os instrumentos estão desafinados, cada um toca de um jeito, da maneira que quer, não vai dar em nada, vai dar um desastre, não é mesmo? Então imagina, você já pensou se a natureza ela não tivesse uma ordem? Aí tem orvalho de um lado, do outro lado nunca viu orvalho, mas ele existe. Ele existe, cada um na sua proporção, mas ele tem o seu ritmo, o seu desenrolar. Então quando você, voltando para a sua vida aqui, você à noite, imagina que os seus problemas é a noite escura, de temporal, de tempestade, só que tempestade dura para sempre? Não, assim como o sol se põe, vem a noite e depois o dia. Então as tempestades elas não duram para sempre, começa por aí. Se a sua vida está debaixo de uma tempestade, então o primeiro ponto volta para o teu centro, o ponto de equilíbrio. Quando você começa a falar palavras, o subconsciente e o universo se alinham. Porque a única forma de Deus de conversar com você é através do seu alinhamento. Por que pessoas passam por milagres? Mas às vezes elas passam por milagres, elas precisam ter um desafio ao extremo, por exemplo, de uma doença, de um acidente, de uma separação. E aí elas vão e produzem esse milagre. Por quê? Porque ela se alinhou por força. Ela se alinhou por... A mente foi obrigada a entrar em estado de comprometimento tão grande que ela foi capaz de fabricar outro resultado. Mas você não precisa chegar ao extremo, você não precisa estar ao caos da sua vida para você pegar e ter sucesso e ser livre, ser um com a substância do céu, ser abençoado, sabe? Ter paz. Por quê? Quando a gente faz isso, você começa a mudar a sua vibração, quando você começa a se alinhar.
E como que você faz isso? É uma forma tão simples e tão fácil que ninguém faz porque acha que é bobagem, não vai dar resultado. As pessoas têm mania de acreditar só nas coisas muito miraculosas, muito extravagantes. Ah, porque eu tenho que fazer jejum de 40 dias, ou eu tenho que fazer não sei quantas horas de oração. Outra coisa também, que é um problema sério, é a forma como as pessoas oram. Oração, gente, orar em ação. Orar, o que significa? Falar. A palavra em ação. Então, dependendo de como você ora, você está prejudicando a sua vida, sabia? Por quê? Lembra que palavra tem poder? E tudo é um alinhamento? Então, se você ora determinando alguma coisa, só que a frequência que você está emanando, por exemplo, a pessoa que quer uma cura, está passando por um problema, uma determinada doença, ela quer uma cura. Então, ela clama aos céus que ela quer cura, que Deus seja misericordioso. Mas para um pouquinho, vamos parar um pouco aqui nessa história. Será que Deus é tão limitado assim que ele não sabe que o filho ou a filha ou aquela pessoa precisa de saúde? Não tem alguma coisa errada nessa comunicação, gente? Então, quer dizer, se eu preciso, olha a palavra, se eu preciso de cura, significa que eu não tenho saúde. Ou melhor, eu não confio que eu sou filha do Altíssimo, vivendo uma experiência espiritual, e aí todas aquelas crenças. Então, só que isso, gente, também não é uma coisa assim brusca. A gente não quebra e vence um padrão como você quebrar uma parede que você contrata um pedreiro, ele vai lá e quebra tudo e depois, como é que ergue a parede de volta? Então, uma das coisas que você tem que compreender é que padrões são o que rege a sua vida. Dentro dos padrões existem crenças e dentro dessas crenças existem as limitações. Como que você disseca isso? Ai, gente, tocou o telefone, só um minuto.